Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e fariseus têm autonomia para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos faz uma exortação sobre aquilo que é a prática da Palavra de Deus, a prática da lei. E ele vai exortar aos seus discípulos para que escutem os fariseus e os mestres da lei, mas não façam aquilo que eles fazem. Eles têm autoridade para interpretar a lei, para ensinar a verdade da lei, mas eles não têm autoridade no seu testemunho para praticá-la. Por isso que nós vemos, diante desse Evangelho, Jesus Cristo nos chamando a essa realidade de colocar em prática a nossa fé. Por isso que esse colocar em prática a fé é uma atitude onde nós precisamos, dia após dia, ir praticando e metendo em prática os ensinamentos que nós vamos aprendendo de Cristo e olhando o seu exemplo, ir dia após dia imitando a Cristo, porque somente assim seremos capazes de realmente colocar em prática a lei, colocar em prática o mandamento de Deus. E praticar é uma coisa que é essencial para que nós possamos ter um coração misericordioso, porque na medida em que nós vamos exercitando essa prática do mandamento, nós vamos entendendo o quanto é difícil de praticá-lo, o quanto é difícil de ir cada vez mais chegando à excelência dessa prática da lei. E com isso nós vamos percebendo que essa prática da lei, do mandamento, é uma prática onde nós vamos aprimorando. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. E por isso nós vamos nos tornando mais misericordiosos, porque nós começamos a não mais cobrar o nosso próximo sobre essa rapidez na prática da lei, mas começamos realmente a ser misericordiosos, ajudando a esses nossos irmãos a praticar essa lei para dia após dia ir se tornando cada vez melhores nessa prática, para que assim realmente possam dar verdadeiro testemunho, como Jesus Cristo nos dá esse testemunho. O exercício dessa prática, como havia dito, nos torna misericordiosos para que não possamos cobrar mais do que o devido daqueles que estão ao nosso lado.
Por isso que Jesus Cristo, ele vai falar também sobre uma outra coisa diante dessa prática da lei. E ele vai dizer para que não pratiquemos para sermos vistos, não pratiquemos para sermos elogiados, para ganhar méritos diante dos outros. Porque quando a pessoa ela começa a praticar uma coisa tendo em vista aquilo que é o mérito, a honra, a glória que o mundo dará a ela, essa prática da lei ela perde o seu valor essencial, que é sim ser obra de salvação na vida da pessoa e também na vida daqueles que estão ao seu redor. Depois, no final do Evangelho, nós vamos ver como que Jesus Cristo vai fazer uma revelação sobre a Trindade. E ele vai nos chamar a atenção sobre 3 coisas essenciais, que são essas 3 coisas que são exercidas em nossa vida pela Trindade. E nós começamos, a partir dessas 3 coisas, a participar da vida divina. Jesus vai falar do Mestre, do Pai e do Guia. E ele vai dizer para não chamar ninguém de Mestre, pois um só é o vosso Mestre, e todos vós sois irmãos. Veja que o Mestre da nossa vida deve ser o Espírito Santo, aquele que vai movendo a nossa vida interior e vai cada vez mais nos iluminando e nos impulsionando a prática dessa lei, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Um só é o nosso Pai, que é o Pai do céu. E por Ele ser o nosso Pai do céu, todos nós somos irmãos. Aqui nós vemos essa capacidade de fraternidade que nós precisamos alcançar nesse mundo, para que não possamos cobrar dos nossos irmãos e nem condená-los, porque nós somos realmente irmãos, filhos de um único Pai que está nos céus. Depois, Jesus vai falar: não chameis a ninguém de guias, porque só um é o vosso guia, que é o Cristo. Porque Jesus Cristo é o caminho que nós devemos seguir para alcançar o reino dos céus. Por isso que nesse caminho que é o Cristo, movidos pelo Espírito Santo para alcançar o Pai do céu, é nesse caminho que nós vamos aprendendo com o exemplo de Cristo a prática da lei. É nesse caminho que nós vamos colocando em prática essa lei para alcançar esse aperfeiçoamento da nossa vida. Porque o aperfeiçoamento da nossa vida vai nos conduzindo verdadeiramente a essa intimidade com a Trindade. E vai sim tornando a nossa vida cada vez mais um reflexo para que as pessoas possam olhar e possam não nos elogiar, não nos exaltar, mas sim dar graças a Deus, louvar o Pai do céu por esse testemunho que transborda e aparece e reflete através da nossa vida. Porque a nossa vida, sim, se seguimos a Cristo, nossa vida precisa manifestar a pessoa de Cristo, que verdadeiramente nos dá o melhor exemplo e o perfeito exemplo para seguirmos firmes, permanecer no caminho, para sermos movidos pelo Espírito Santo, para alcançarmos o Pai do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.